que vêm a preços aviltantes e vão embora, e você não sabe quanto entrou, quanto saiu. 30 jogadores em 3 anos é quase um jogador por mês. E hoje nós não temos um elenco condizente com a grandeza do clube. Ô Celso, em 5 anos, porque essa diretoria vai completar 5 anos agora, né? De administração. Sim, no final do ano. Durante esses 5 anos, desde o início que eles assumiram até a data de hoje, o Santos fez na história, acho que uma das piores administrações. Não foi conquista de títulos. Vou tirar títulos de lado, que não tem nada a ver com o que está acontecendo administrativamente. O Santos foi o time que mais arrecadou em venda de jogadores nos últimos 5 anos e foi o time que mais se endividou nos últimos 5 anos. Com certeza. Então, o que escondeu? Você foi muito feliz com o que você falou agora. O que escondeu essa situação toda foram os títulos dentro do campo. Porque o torcedor, o associado, normalmente, ele se preocupa com a conquista. Ele não está nem aí se está se dilapidando o patrimônio, está indo embora, se as negociações são feitas realmente condizentemente. O associado quer saber de títulos. Então, o que acontece? O conselheiro só é cobrado quando a coisa acontece, a coisa está ruim mesmo, aí o time está para cair, ou aí o conselheiro é conivente, o conselheiro é consciente. Então, nós estamos denunciando isso há 4, 5 anos. Eu fui da Comissão Fiscal em 2010, 2011. No terceiro mês que a Comissão Fiscal está trabalhando, nós tivemos a clara noção de que tudo que foi prometido era uma falácia. Teve o caso Breda, que a gente denunciou, contratos com firmas que prestavam serviço de uma coisa, de segurança, e a nota vinha em nome de uma transportadora. Várias situações que nós pedimos, pelo amor de Deus, vamos corrigir isso não era prometido em campanha, isso não é transparência. Quando a gente começou a denunciar essas coisas, nós passamos de parceiros a inimigos. Então, o Conselho Gestor começou a ver, não era Conselho Gestor ainda, porque em 2010 não era o regime presidencialista, mas era o mesmo pessoal. Então, a gente começou a dizer, não foi o prometido em campanha, não foi isso que a gente prometeu para o associado, está errado. Aí, o que aconteceu? A documentação começou a não vir. A gente convocava o presidente, o vice-presidente, eles começaram a não vir. Entendeu? E os 40 milhões também estavam nessa? Não, 40 milhões foi um golpe eleitoral. Segunda-feira que vem agora, segunda-feira que vem, vai ter a reunião extraordinária do Conselho para se aprovar ou não o balanço que está sendo analisado agora. E pelas informações que nós temos aí por parte de alguns conselheiros, tem muita coisa ainda obscura dentro desse balanço que as pessoas não estão conseguindo compreender como conseguir achar dinheiro. Dinheiro está dentro do balanço, mas não se comprova a entrada desse dinheiro. Queria que você pudesse falar a respeito de alguma coisa que você está achando que vai dar muito pano para manga nessa reunião do Conselho. Bom, primeiro nós fizemos uma solicitação, vamos fazer uma solicitação momentos antes da reunião, apresentando uma lista de conselheiros solicitando votação nominal. Isso vai acontecer? Vai acontecer. É a bandeira do Celso. A nossa bandeira, porque o conselheiro tem que dizer lá, eu voto a favor disso aí, ou eu voto contra o que está acontecendo. Até para ficar marcado, né? Na história. Porque eu vou ser bem exemplo. Em 2002, o Lisalva pediu demissão do Conselho do Santos, porque na época, a gestão da época colocou no balanço as cláusulas contratuais como receita. E eles acharam aquilo um absurdo. Não teve nem déficit e nem houve rombo como tem agora. Mas então o Luiz Alves pediu demissão e se tornou presidente por causa dessa situação, de ter se demitido lá atrás contra as cláusulas contratuais. Então, da mesma forma quero ver agora, com as ressalvas que foram dadas para essa gestão, a auditoria está dando sérias ressalvas, dentre elas quase 24 milhões de reais que você não consegue comprovar documentalmente. Que entrou no clube. Dizem que entrou, mas cadê a documentação que comprova? Não existe, entendeu? 24 milhões são mais que 10% da receita total do clube. Você não está falando de 2.400, de 240, de 24 reais. Estamos falando de 24 milhões. Peraí, então vamos explicar direito isso aí, até para o torcedor entender. No balanço tem lá, olha, o caixa do clube recebeu 24 milhões. Bom, isso aí entrou 24 milhões? Do que é? Então, e o que representou a entrada desse dinheiro dentro do balanço? Então, se de um balanço de 190 milhões, você dizer que você recebeu 24 e não consegue comprovar, que é o que a auditoria diz, dentre os quais quase 11 milhões da CSU e o resto de licenciamentos. Você não consegue comprovar, então a auditoria que é externa ela não consegue pedir a aprovação do balanço por esse motivo. Porque você não consegue comprovar do que é. A CSU pagou, então mostra como pagou, onde é que está?
É uma coisa você abrir uma gaveta. Pô, é fácil. E tá tudo bagunçado lá dentro, porque é assim que está acontecendo no Santos. Você chega levado dessa forma. Você pagou com cheque, com transferência, com. E do que é? E do que significa? É de mensalidade? Não é de mensalidade? Entendeu? Essas coisas você não consegue comprovar. Então, no universo de 190 milhões de receita, você tem um déficit de 62 no ano que você vendeu o seu maior ídolo, que você vendeu o Felipe Anderson, que você vendeu o goleiro, né? O Rafael. Então você teve receitas, você teve muita receita e você ainda tem vendeu Ganso. Você ainda tem um déficit de 40 milhões. Acho que o Ganso está no balanço do ano passado. 2013. Eles venderam no final do ano, não entra nesse balanço. Já foi. O do Montijo eu acho que está nesse, se eu não me engano. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem um déficit de 40 milhões de uma receita de 190 no ano que você vendeu e viu muito dinheiro, então comprava o quê? Que você gastou mal. Você gastou mal, você não tem nenhum ídolo no time hoje. Se você tivesse contratado um baita de um jogador, e eles dizem o seguinte, todo clube está quebrado. Então, se todo clube está quebrado, por que se foi fazer essa contratação do Damião agora? Era necessário? Essa é a minha pergunta. Como é que vocês viram essa negociação? Poxa, o clube já está quebrando. Para que você vai gastar mais 13 milhões de euros? Mais, porque assim, é 13 milhões de euros de custo, 42 milhões, mais 500 mil reais de salário ao mês. Fora os juros ano. Fora os juros em euros, 10% ao ano em euros, sem proteção cambial. Vai para 60 milhões. Agora uma outra coisa. Jogador sem proteção cambial? Sem proteção cambial, Luiz Roberto. Em euros. Agora uma outra coisa. A situação que você falou do Montijo, né? O Montijo está no balanço agora, que entrou com receita, né? Eu não vi ainda, porque a gente não teve acesso ao analista. Porque esse balanço é de 2013 ou é o trimestre? Esse é de 2013, de 2013. Mas então, o Ganso foi vendido no final do ano passado. Então o Montijo não entrou nesse balanço. Exatamente. Agora o Ganso entrou no passado, porque se é de 2013... Não, o Ganso foi vendido antes da transação. O Santos comprou o Montijo depois de ter vendido o Ganso. Agora, Celso, a gente sabe que, por exemplo, o presidente do Conselho hoje, isso eu vou fazer essa pergunta, você vai responder, depois nós vamos para o intervalo. O presidente do Conselho hoje, ele é contra... apesar de ser jornalista, ele é contra a presença da imprensa no Conselho Deliberativo e ele sabe que na reunião, se algum conselheiro tiver alguma coisa contra, tem que levantar, tem que sair, a gente sabe como é que é a manobra toda para a presença da imprensa. Com o fato do voto ser nominal, o conselheiro vai ter que falar o nome lá, vai ter que, né? Seria interessante a imprensa estar presente, até para poder falar, olha, fulano de tal, sair no jornal no dia seguinte, fulano de tal votou a favor, fulano de tal votou contra, fulano de tal, para a gente saber quem é, porque hoje eles têm maioria no conselho. Não é isso? Sim. A atual gestão tem maioria no Conselho. Com certeza. Quanto que é essa maioria? Eu acredito que hoje 2/3 do Conselho vota com a situação. 2/3? 2/3 da situação. Eu acredito que hoje a gente tem assim, que a gente vai conseguir umas 100 assinaturas, como conseguiu 100 assinaturas no ano passado para o impeachment do Luiz Alves. Certo. Mas que foi feita uma manobra, o Luiz Alves resolveu se afastar, e aí alguns conselheiros usaram a manobra, inclusive, para se darem bem, né, com relação à montagem do novo Conselho Gestor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é importante para o conselheiro hoje e tomar conhecimento do que está acontecendo, porque ele vai responder sim amanhã na rua, no seu clube, no seio da sua família, na padaria que ele frequenta, caso o Santos venha a sofrer praticamente como o Santos está num processo de pré-falência. Não, se fosse uma empresa já tinha falido. Pré-falência. Nossa Senhora. Bom, nós vamos ao intervalo. Eu só vou deixar uma colocação que o Celso falou e eu acompanho. Não, porque o Santos tem um problema sério hoje. O Santos arrecada, por exemplo, a venda do Montijo é um negócio que eu quero falar. O Montijo foi vendido, entrou 23 milhões no Santos. Certo. O Santos gastou o dinheiro e ainda deve para o BMG e deve para a empresa do laboratório. Vai tudo para o fluxo de caixa. Olha só. O Celso, dinheiro do Neymar gastado em 2 meses em fluxo de caixa. E quem acompanha o Celso nas redes sociais, a gente sabe que o Celso é um conselheiro combativo que está sempre ali colocando as suas opiniões na rede social. E eu acompanho o Celso nas redes sociais. Quero dizer o seguinte, ele disse uma colocação agora há pouco, que é muito importante para você, conselheiro que está em casa aí, e também torcedor do Santos, analisar. Os títulos que foram ganhos no início da gestão, porque foi no início da gestão, com aquele time que já veio da base do Santos, que era da antiga gestão, veio e começou a dar frutos nessa gestão. Apagaram ou ocultaram tudo o que estava sendo feito. Não se esqueça, você, conselheiro, que o maior vitorioso, o presidente com maior títulos na história do Corinthians, chama-se Alberto do Alibe. E quando ele saiu, o Corinthians foi para a 2ª divisão. Voltamos já já. Estamos de volta, continuando a falar do assunto Santos Futebol Clube. Segunda-feira, reunião importantíssima do Conselho para
decidir se vai aprovar ou não as contas do Peixe. E olha que já está atrasado, né, Celso? Porque todos os prazos já foram extrapolados pelo presidente do Conselho, né? Estatutariamente, o Estatuto do Santos diz que a reunião tem que ser marcada na primeira quinzena de março, estourando o prazo no final de março. Veja a data que a gente está, que você vê a gravidade da coisa. Bom, vamos continuar falando a respeito disso, mas eu quero dar um recadinho para você que quer comemorar junto com a seleção brasileira, fazer aquela grande festa na Copa do Mundo, enfeitar a sua casa, sair com bandeira, colocar chapéu, fazer aquela grande festa realmente na Copa do Mundo. Vá na Papelaria Almeida, porque lá você encontra tudo a respeito de Copa do Mundo, artigos do Brasil. Na Papelaria Almeida você encontra tanto na Zona Noroeste, em frente ao cemitério da Areia Branca, como também na Epitácio Pessoa, esquina com a Oswaldo Cruz, no Boqueirão, em Santos. Papelaria Almeida, lá você vai encontrar corneta. Olha aqui, o que tem de corneteiro, meu amigo, não é brincadeira. Na Papelaria Almeida, sempre a gigante da Zona Noroeste. Papelaria Almeida. Bem, Luiz Roberto, você é corneteiro também? Bastante. Vou dar a corneta pro Celso aqui. Eu tenho curso em Harvard, viu? Eu sei disso. Tenho curso em Harvard. A tua vida é um livro aberto, Celso. Celso, da minha parte é o seguinte: quantos votos você precisa para essa bandeira sua vingar no Conselho? Que eu acho difícil. Graças a Deus, para votação nominal nós já conseguimos. Isso. Já conseguiu já? 30, nós já temos quase 100. Quase 100. E acredito que no dia da reunião na porta ainda vamos escolher o pessoal de São Paulo, que não desceu ainda. Tem muitos conselheiros que vão votar junto. Para a gente poder reprovar o balanço, é metade mais um. Metade mais um. Tá bom. Celso, me conta uma história que eu fiquei sabendo também dentro desse Não, deixa eu perguntar para ele se tem Bolsa Família no Conselho. Tem Bolsa Família no Conselho, Celso? Eu não sei te dizer não, viu? O que é Bolsa Família? Não sei Bolsa Família. A Dilma não faz a Bolsa Família no Nordeste e tal. Então falaram para mim que tem Bolsa Família no Conselho do Santos. Pelo amor de Deus. O Conselho do Santos é um conselho sério. Então tá bom. Ô Celso, dentro desse balanço, tem uma das cláusulas lá desse balanço, que entrou um dinheiro para o marketing do Santos, que o Barcelona passou a ser parceiro nesses dividendos que acabaram entrando. Como é que funciona isso aí? O dinheiro que foi na venda do Neymar e tudo aquilo que foi arrecadado foi fruto do marketing? Quer dizer, a arrecadação passou a fazer parte da receita do marketing? É uma coisa que a gente acha engraçado. Como é que pode o time principal ter uma receita de 10 milhões de marketing e o time da base 27 milhões de marketing? Você consegue explicar isso? O Conselho consegue. Acho que não, balanço consegue. Acho que não consegue. E estranho, justamente no momento que o Santos vendeu o Neymar por um preço irrisório para o Barcelona. Por que esse dinheiro não entrou todo na venda? Não entrou pela venda, para o profissional, entrou para a base. Essa é a explicação. Mas será que de repente vai dar um passa-moleque na vida? Mas é bem provável. Né? Aí eu não vou me envolver porque eu acho que é uma questão jurídica, né? Eu acho que não tem cabimento você colocar na base 27 milhões de marketing no time principal 10. Mas aí está determinado como é que entrou, isso aqui foi para isso, foi para isso, foi para isso, o jogador tal custou tanto da base e o Barcelona... Eles têm a preferência de compra de 3 jogadores da base do Santos. Bom, isso eu estou sabendo. Celso, segunda-feira, você acredita que vai ter rolo compressor na votação ou vai ter gente que na hora que tiver que subir lá na tribuna para falar o nominho e votar vai ficar com medo? Bom, eu acredito muito que o conselheiro do Santos é um conselheiro responsável. Eu acredito que muitos conselheiros votam por acreditar realmente que estão votando certo. Eu prefiro não acreditar que exista rolo compressor. É lógico que existe aqueles conselheiros que são mais entusiasmados e que vão defender. Não tem mensalão no Santos. E outros. Hã? Mensalão também não tem. Não. Eu não sei dizer isso para você. Não. Só da minha parte, a pergunta final. Como é que você analisa a TEISA no Santos, por favor? A TEISA foi uma coisa... É um câncer, não? Sim, então, quando no dia da reunião da aprovação, discussão e aprovação da TEISA, eu tenho a minha fala no Conselho que está registrada em ata. E eu era contra conselheiro e dirigente do clube fazer parte da TEISA. Por quê? Porque o cara que põe dinheiro para investir, ele deixa de gostar do clube porque ele está com o seu dinheiro envolvido. Ele vai querer retirar no mínimo com lucro, né? No mínimo com lucro bom. Então, eu era contra, está lá registrado. Não funciona o conselheiro e dirigente do clube investir no próprio clube, porque ele passa a ser o maior interessado naquele dinheiro que ele venha trazendo lucro. Então ele esquece do clube. Beleza, Celso, muito obrigado pela sua presença, obrigado Luiz Roberto, obrigado Guido Bortolomazzi. Chegamos ao final do programa Baixada Esporte. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Acredito que muito